Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou iniciar uma série de aulas sobre microserviços a nível introdutório, mostrando o que são e como criar microserviços na plataforma .NET. Nesta primeira aula, nós teremos uma aula introdutória, nível iniciante, e nela eu vou apresentar o fluxo básico de criação de uma aplicação ASP.NET Core Web API, a criação da imagem da aplicação e a criação do container da aplicação com nossa aplicação, de forma que no final nós teremos o serviço rodando em um container Docker. Então, para acompanhar esse roteiro, você tem que instalar o NetCore SDK se você não tiver. Você pode fazer isso acessando aqui o site da Microsoft, escolhendo qual o ambiente que você quer instalar, Linux, Windows ou Mac, e fazer a instalação. Nós vamos usar também o Visual Studio Code, que é o editor de código, que será usado para editar código. Para você instalar, você pode também acessar aqui o site oficial, escolher aqui o teu ambiente, se é Windows, a tua distribuição do Linux ou Mac, e fazer a instalação. Então, com isso você tem todo o ambiente preparado para criar microserviços, quer seja no Windows, no Mac ou no Linux. A seguir eu vou apresentar uma comparação entre as arquiteturas para microserviço e a arquitetura monolítica. A arquitetura monolítica é uma arquitetura de projeto na qual toda modularização utilizada é executada em uma mesma máquina. Assim, os módulos da aplicação compartilham recursos de processamento, memória, banco de dados e arquivos. Essa figura representa uma arquitetura monolítica típica. Já os microserviços, eles podem ser entendidos como um modelo arquitetural de aplicações distribuídas, onde cada aplicação tem uma responsabilidade exclusiva, um escopo limitado de atuação e um ciclo de vida próprio. Nós vemos isso representado aqui nesta figura. E dessa forma, embora nós iremos criar uma API que vai funcionar como um serviço em um container, que nós podemos considerar um microserviço, vale destacar que conceitualmente as APIs são diferentes dos microserviços. Uma API é um contrato que fornece uma orientação para um cliente usar o serviço da API. Já um microserviço, ele é um projeto arquitetônico que separa partes de um aplicativo em pequenos serviços autocontidos. Dessa forma, uma API geralmente ela é parte de um microserviço, permitindo a interação com o próprio microserviço. Então, aqui no nosso ambiente, nós vamos criar uma API usando a ASP.NET Core. Eu vou dar o comando .NET New Web API, que é o template que eu vou usar, -o, que é a output. Vou criar o serviço numa pasta que eu vou chamar demo microservice. E estou usando aqui o argumento --no-https, porque eu vou criar um aplicativo que estará executado sem um certificado HTTPS. Depois eu vou entrar dentro da pasta onde eu criei o projeto, vou editar esse projeto, vou mostrar como editar no Visual Studio Code, vou executá-lo e vou acessá-lo. Então eu vou fazer isso agora. Então, para mim usar a linha de comando e dar o comando .NET New, eu tenho que abrir uma janela de prompt de comando. Eu estou abrindo aqui um prompt de comando, você pode usar também o PowerShell, e eu já estou numa pasta projeto. E nessa pasta eu vou dar esse comando, ó. Vou dar um comando .NET New só para mostrar os templates disponíveis aqui no ambiente. Então, ó, isso aqui está disponível a partir do momento que você instalou o NetCore SDK 5.0. Então, aqui estão os templates. Eu vou usar esse template aqui, ó. Vou criar uma ASP.NET Core Web API. Então, eu vou usar o nome abreviado Web API. Aqui ele tem um comando que mostra como você cria um projeto. .NET é o driver, New vai criar, e aqui o template. Então, no nosso caso aqui, ó, eu vou criar uma API. Então, eu vou digitar .NET New, o template, output, demo microservice. Ele vai criar uma pasta chamada demo microservice dentro da pasta onde eu estou, e aqui dentro dessa pasta ele vai criar o projeto. E aqui eu vou colocar aqui o argumento para ele executar sem um certificado HTTPS. Ó, ele está criando o projeto, terminou de criar. Se eu der um dir, ó, eu vou ver que a minha pasta foi criada. Então eu vou limpar essa tela, vou dar um CLS e vou dar um CD demo microservice e vou entrar na pasta. Está aqui o meu projeto, olha. Ele criou a pasta controllers, ó, a pasta controllers, o arquivo program, a pasta properties e a pasta object. Como eu já tenho o Visual Studio Code instalado, para editar você
digita code ponto. Eu vou limpar, então eu estou na pasta do projeto do code ponto, ó, ele vai me abrir o Visual Studio Code, ó, e o projeto. Está aqui o meu projeto, ó, o controlador, ele cria por padrão um controlador, que é a nossa API. Então a nossa API vai atender no endereço com o nome do controlador, que é Weather Forecast, e vai exibir esses dados aqui, ó. Naturalmente aqui eu iria fazer toda uma implementação de um controlador para minha API, mas eu vou usar essa API como exemplo. Então eu tenho aqui o arquivo de projeto que me dá as dependências, ó. Ele já instalou até o Swagger, tá vendo, ó? Chatbook ASP.NET Core. Se eu entrar aqui no Startup, eu vou ver que eu estou com o Swagger habilitado, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Então esse é o meu projeto, e é assim que eu faço a edição do projeto no meu Visual Studio Code. Então eu posso alterar o código do arquivo se quiser. Por exemplo, eu vou alterar só o nome desse aqui, ó, congelante, e vou colocar esse cool aqui também, vou colocar frio, só para a gente ver depois quando executar que a alteração que eu fiz aqui foi salva. Então, ó, eu dou file, ó, eu já estou com o autosave marcado, ele vai salvar. Então eu vou fechar a nossa aplicação e agora eu vou dar um .NET Run. Com isso eu vou executar a minha aplicação. Se eu quiser dar um .NET Build para buildar, também posso. Eu já vou executar. Então, ó, ele está compilando, ele vai gerar os arquivos DLL e ele já levantou e falou que ele está atendendo em localhost 5000. Então eu vou abrir aqui um navegador, vou vir aqui e vou digitar http localhost 5000 Weather Forecast. Olha aqui, ó, os dados lá. Você tá vendo, ó, frio, congelante, os dados que eu alterei. Aqui, ó, estão todos os meus dados, tá vendo? Então a minha API está funcionando. A primeira parte já foi concluída. Eu criei uma API, então eu posso retornar, vou dar um Ctrl C, vou dar um CLS e agora eu vou criar a imagem e o container dessa aplicação usando o Docker. Então para isso eu vou apresentar o Docker bem resumidamente. Eu tenho um curso de Docker na Udemy e também eu tenho uma série de artigos sobre o Docker no site macorati.net. Então o Docker ele é uma tecnologia de virtualização de ambiente, parecida com uma máquina virtual. Parecida, não é uma máquina virtual. Então ele é uma plataforma que permite criar, enviar e executar qualquer aplicativo em qualquer lugar. Então o objetivo do Docker é criar, testar e implementar aplicações em um ambiente separado da máquina original, chamado container. É o que nós vamos fazer, vamos criar um container. Um container, pensa naqueles containers que são descarregados lá nos portos que vem do exterior. Ele vem fechadinho e todos os produtos estão lá dentro. Então essa é a ideia do container. Eu colocar minha aplicação dentro de um container, eu empacoto ela fica lá num ambiente isolado e protegido. Então esse container é onde o desenvolvedor consegue empacotar sua aplicação de forma padrão com níveis de isolamento. Então eu vou mostrar aqui na figura uma visão resumida da arquitetura do Docker. Então essa arquitetura é bem resumida, tá? Então eu vou ter três componentes principais. Eu vou ter o Registry, que é um repositório de imagens Docker, a partir de onde nós podemos obter as imagens prontas para criar os nossos containers. Ó, o endereço dela está aqui, ó, isso aqui é conhecido como Docker Hub. Eu tenho o Host, que é onde nós temos as imagens que foram obtidas aqui do Registry, o Docker Hub, ou uma imagem que eu criei. Então eu posso obter uma imagem pronta ou posso criar uma imagem. Nesse vídeo aqui nós vamos criar uma imagem. E a partir da imagem eu crio os meus containers. E o client aqui, ó, é a partir da onde eu vou acessar o container que eu criei via linha de comando ou API. Então eu tenho dois conceitos importantes aqui na arquitetura Docker: containers e imagens. Um container é uma unidade padrão de software que empacota código e todas as suas dependências para que o aplicativo seja executado de maneira rápida e confiável de um ambiente de computação para o outro. Então aquela história de na minha máquina funciona, com o Docker acabou. E as imagens são modelos que são usados para criar containers e que contém um sistema de arquivos com todos os arquivos que a aplicação no container vai precisar. Então dessa forma, um container ele é uma instância de uma imagem. Eu parto de uma imagem e crio um container. E para isso o comando que cria um container e executa é Docker Container Run. Então eu sempre tenho que ter uma imagem, né? E geralmente essa imagem ou eu pego ela lá do Registry ou Docker Hub ou de um repositório de imagens e a partir daquela imagem eu crio um container. Muito bem, com isso você vai ter que ter o Docker instalado.
instalado. Então, para instalar o Docker, antes você tem que acessar o Docker Hub, né, e criar uma conta para ativar o Docker. Você google aí Docker Hub, entra lá, se você não tem uma conta, cria a conta, ele vai criar um Docker ID para você. Você vai precisar disso durante a instalação do Docker. Depois que você criou a conta, tiver o seu Docker ID, você acessa o site oficial do Docker e aqui você escolhe o seu ambiente, Windows, Mac ou Linux, faz o download do Docker Desktop. O Docker tem duas opções. Tem a versão Community, comunidade, que é a que nós vamos usar, e tem uma versão que é Professional. Então você vai baixar no seu ambiente e vai instalar o Docker. Aí quando você instalar, no primeiro acesso você vai ter que usar aquele Docker ID que você registrou lá na sua conta no Docker Hub. E aí você faz um teste no seu ambiente, digita Docker version, tá? E também pode executar o Hello World do Docker usando esse comando, Docker Hello World. Por exemplo, eu vou abrir aqui na janela de prompt de comando. Eu estou usando aqui o Docker Desktop no ambiente Windows. Então, por exemplo, para mim saber se eu estou com o Docker instalado, eu vou digitar o comando Docker. Então, Docker sempre vai ser o comando, né? Version. Ele me falou que eu estou usando a versão 20.10.2 com esse build. Agora, se eu quiser executar o Docker Hello World, eu dou run Hello World. Hello World é uma imagem, então eu vou criar um container aqui e ele vai executar, baixar essa imagem, e só para imprimir na tela Hello World, mas eu vou executar só para você ver. Então, ele não localizou essa imagem localmente, então ele vai procurar, ele vai lá no repositório, lá no registry, Ele foi lá, baixou e deu a mensagem Hello from Docker. Então, essa mensagem mostra que a sua instalação está ok, certo? Então, eu vou limpar. Então, eu vou dar um comando aqui, para mostrar as imagens que eu tenho. Docker Images. Eu tenho essas 3 imagens aqui, 4 imagens. A imagem do Hello World que ele usou. Então, quando ele usa uma imagem, ele geralmente faz o download da imagem na sua máquina local. E eu tenho essas outras imagens. Eu tenho esse lixo microservices aqui que eu estava testando. Então, se eu quiser remover uma imagem, Docker Image RM, ele usa um identificador. Você está vendo? Um Image ID. Então eu vou usar esse ID para mim identificar que é essa imagem que eu quero excluir. Vou dar D734A. Não preciso digitar o ID inteiro. Com esses 5 caracteres ele já vai identificar. Então ele está indo lá, ele já removeu. Se eu dar um Docker Images, você vai ver que a imagem aqui já sumiu. Se eu quiser ver os containers, do Docker Container LS, ele vai me listar os containers. Eu não tenho nenhum container, tá vendo? Aqui ele me dá as tags, o ID do container, o nome da imagem que criou o container, o comando e alguns outros atributos. Então, muito bem. Então aqui, eu tenho uma imagem que mostra como é que funciona quando você dá um Docker Hello World. Ele vai procurar a imagem na máquina local, essa Hello World. Se ele não achar, ele vai procurar na imagem lá no Docker Hub. Se ele achou, ele faz o download, instala na máquina local, cria o container, inicializa e executa. Foi isso que ele fez. E a seguir eu dei os comandos aqui, para listar as imagens, listar os containers, remover uma imagem e remover um container. Esse argumento "-f", ele força a exclusão. Força a exclusão. RM, remove. Muito bem, agora com isso, com o teu ambiente do Docker funcionando, nós vamos agora criar a imagem da nossa aplicação ASP.NET Core, que é a nossa API. Para isso eu tenho que criar um arquivo que é chamado Dockerfile. O que é o arquivo Dockerfile? É um arquivo de instruções que o Docker usa para criar as imagens. Então, eu crio um arquivo chamado Dockerfile, dou as instruções, dou um comando docker build e ele vai criar uma imagem para mim. É isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou entrar aqui dentro da pasta do meu projeto, na raiz, e vou dar o comando echo. Eu tenho que definir o pipe aqui, que é o sinal de maior, para ele direcionar, né? Sem o piper, ele não vai funcionar. Então, echo ponto, sinal de maior, ou seja, eu estou direcionando a saída para Dockerfile, que é o nome do arquivo. E agora se eu der um dir, ele criou o arquivo Dockerfile. Eu vou dar um code aqui, vou dar um ponto e vou abrir. Então eu vou aqui, ó o comando Dockerfile aqui, Aqui no meu Visual Studio Code, como eu tenho uma extensão do Docker, tá vendo, instalada, ele já me coloca até o ícone do Docker aqui no Dockerfile. Então, o Dockerfile está vazio. Então, quais são os comandos que eu vou colocar
dentro desse arquivo. Eu vou colocar esses comandos que você está vendo aqui, ó. Então aqui eu estou usando uma imagem do SDK 5.0 e estou dando alguns comandos. Vamos ver o que significa cada um desses comandos. O comando from, ele cria uma camada a partir da imagem. Então aqui eu estou usando essa imagem aqui, ó. Ele vai lá no repositório da Microsoft buscar essa imagem. Aí eu estou definindo o diretório de trabalho, que é /src, né, do container. Estou copiando aqui os arquivos do diretório atual do cliente do Docker. No nosso caso aqui eu estou copiando o meu arquivo de projeto para a minha pasta de trabalho. Estou dando restore e estou copiando os arquivos. Aí eu publico a minha aplicação na pasta app. E aqui eu estou usando o recurso de um arquivo Dockerfile, onde eu estou usando o multi-stage. Então aqui eu tenho dois from. Então cada from aqui é um novo estágio que substitui o anterior, como se fosse uma nova imagem. Então eu estou começando com uma imagem do SDK, que é uma imagem grande. Aí eu dei o run, ele vai construir a sua aplicação. É como se eu executasse ela diretamente na linha de comando, publicando a minha aplicação. Aí eu estou um outro from, onde eu estou obtendo uma imagem do runtime da ASP.NET, que é uma imagem menor. Então, cada comando from aqui é um novo estágio. Então, o segundo estágio ele vai substituir o anterior, como se fosse uma nova imagem. Então, a minha imagem final, ela não vai ter uma imagem do tamanho do SDK, que é muito grande, mas uma imagem do tamanho do runtime, que é menor. Defino o diretório de trabalho e aqui esse comando copy aqui, ó, permite copiar os arquivos existentes nesse estágio. Percebeu que eu nomeei esse estágio como build e depois eu estou copiando da onde? Do build. Então ele vai copiar o que foi gerado aqui para minha pasta app e o entry point aqui está informando para o Docker que esse container que eu estou gerando finalmente aqui, ele vai ser executado como um arquivo executável, ó, demo microservice DLL. Então é isso que eu vou colocar no meu Dockerfile. Então eu vou vir aqui no Visual Studio Code, ó, eu estou com o Dockerfile aberto, copiei os comandos, tá vendo? Ó, from, workd, copy, run, copy, ó, tenho dois estágios. No estágio final eu estou usando o runtime da ASP.NET Core, executando a minha aplicação demo microservice.dll. Muito bem, agora eu criei o arquivo Dockerfile. Agora eu vou criar a imagem. Então o comando docker build, ele constrói uma imagem a partir do Dockerfile. Então aqui, ó, o build vai construir a imagem. Esse -t, ele informa para dar o nome da imagem com esse nome que eu estou dando aqui, ó, demo microservice. E o ponto aqui informa qual diretório usar para localizar o Dockerfile. Ele vai procurar o Dockerfile no diretório atual. Então o ponto aqui significa diretório atual. Então eu vou abrir aqui meu projeto code, vou fechar, vou limpar. Ó, eu estou na pasta do projeto, então eu vou dar o comando docker build -t demo microservice espaço ponto, tem que dar o espaço, tá? Então ele vai gerar a imagem. Então ele vai primeiro fazer o primeiro estágio, vai baixar o SDK, vai copiar os arquivos da nossa aplicação, vai publicar a nossa aplicação e depois no final ele vai gerar um runtime lá para mim usando a imagem da ASP.NET Core Runtime. Então ele está executando, está publicando, olha aqui, ó, terminou. Então agora, se eu der um dir aqui, ó, eu vou ver o meu projeto, agora eu vou limpar, eu vou dar Docker Images. Olha a minha imagem criada aqui, ó, demo microservice. Então a minha imagem foi criada. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar e executar um container usando essa imagem. Para isso eu vou dar esse comando, ó, docker container run, vou executar um container. O argumento -t vai acionar um modo iterativo. O --rm vai remover o container após a sua execução. Aqui eu estou mapeando, compartilhando a porta 80 do container com a porta 3000 do host. Estou dando o nome do container demo microservice container e estou usando a imagem, ó, demo microservice. Eu vou agora retornar aqui, ó. Então agora eu vou digitar o comando para criar o container docker container run. Vou anexar um terminal iterativo, vou remover o container depois que ele for criado, vou mapear a porta 3000 para a porta 80, vou criar um container com o nome demo microservice container, vou abreviar esse nome e o nome da imagem é demo microservice, que é essa imagem aqui. Então eu vou dar um enter e ele vai, ó, ele já executou o container e ele está em atendimento, tá vendo, ó? Está escutando na porta 80. Como eu mapeei para a porta 3000, eu posso abrir um navegador aqui, ó, vir aqui e digitar http://localhost 3000, que é a porta que eu mapeei, weather forecast. Então agora eu estou acessando o meu container. Olha aqui, ó, da
mesma forma que eu tinha obtido a resposta, agora eu estou fazendo a execução do meu container e estou acessando o meu container. Então, com isso, nós apresentamos um fluxo básico de criação de serviços e de containerização desses serviços, que são muito usados na arquitetura de microserviços. Então, até a semana que vem.